Bom dia! Hoje nós vamos falar dos plateumintes, o primeiro grupo de vermes a surgir na natureza. Pelo menos o primeiro dentre aqueles que nós estudamos, porque pode ter havido outros no passado que tenham sido extintos e não tenham deixado descendentes que nós conheçamos. Portanto, o primeiro grupo que estudaremos, os plateumintes, eles vêm de dois radicais, o radical euminte, verme, e plate, chato. São vermes de corpo achatado. Mas antes, vamos dar uma explicação a respeito do que seriam vermes. Vermes, por definição, são organismos de corpo alongado, porém sem um esqueleto, seja endoesqueleto, seja ectoesqueleto. Cobras têm corpo alongado, são compridas, longas, são vermiformes, porém não são vermes, porque possuem um endoesqueleto. As lacraias, os piolhos de cobra, que são do grupo dos artrópodes, também são compridos, porém possuidores de exoesqueleto, portanto não podem ser considerados vermes. Se quiser, chame-os de vermiformes, porém não de vermes. Os plateumintes, dentre os grupos que nós estudamos, portanto, são os primeiros vermes. E eles têm uma característica, né, que os torna espetacular, na realidade várias características. São grupos pouco estudados, pouco comentados, porém eles inauguram inúmeras características interessantes que na escala evolutiva vão fazer toda a diferença. Por exemplo, enquanto os poríferos e os selenterados, animais mais primitivos, possuíam uma simetria radial, e o que seria isso? Eles possuem um corpo cilíndrico, um corpo arredondado, por vezes em forma de domo, de cúpulas, onde você tem vários planos de simetria possíveis que os cortem em lados simétricos, lados semelhantes, proporcionais. Quando surgem os plateumintes, surge uma novidade interessante. Pela primeira vez, nós encontraremos entre os animais a simetria bilateral, que encontramos, por exemplo, nos humanos. Nós temos apenas dois lados simétricos, o lado direito e o lado esquerdo. Esses dois lados são simétricos, muito proporcionais, apesar de não serem totalmente iguais. Por exemplo, temos dois rins, um de cada lado, nós temos dois pulmões, um de cada lado, nós temos a mesma quantidade de dentes de cada lado da boca, variando de animal para animal, inclusive na espécie humana de idade para idade. Nós temos, no entanto, um único coração cortado mais ou menos aproximadamente no meio. Nosso tubo digestivo dá várias voltas, então se formos cortar um corpo em dois, nós teremos pedaços de cada lado e não um meio tubo de cada lado. Nós temos, por exemplo, o fígado do lado direito e o pâncreas do lado esquerdo. Então somos proporcionais os dois lados, porém não exatamente iguais. Os plateumintes inauguram essa bilateralidade. Mas de onde vem essa bilateralidade? Bom, nos poríferos não havia sistema nervoso. Nos selenterados, imagina que isso fosse uma água-viva com seus tentáculos. O sistema nervoso é difuso, ele encontra-se homogeneamente distribuído em todo o interior do corpo. Quando você cutuca uma água-viva, ela responde, ela sai nadando, ela se desloca, mas ela não tem necessariamente uma percepção de lado direito e esquerdo, porque não há, né, no corpo dela um lado direito e esquerdo. Não há uma frente e uma parte de trás, não há uma cabeça. Cabeça é aquela região do corpo onde nós centralizamos o sistema nervoso. Nas águas-vivas, nos pólipos, né, ou seja, nos selenterados, o sistema nervoso estando difuso, não há uma centralização. O que ocorre nos plateumintes é justamente essa centralização. O sistema nervoso difuso, ele vai agora se concentrar numa região central do corpo. Uma grande parte desses neurônios vai se concentrar na região que nós vamos chamar agora de região anterior, ou, se você preferir, cabeça, formando um precursor dos cérebros, um gânglio nervoso, precursor de um cérebro. Esse gânglio nervoso, dele, os neurônios agora se alongam, né, formando grandes cordões, formando-se dois grandes cordões nervosos em posição ventral. Esses dois cordões descem paralelamente e são unidos transversalmente, formando uma estrutura que lembra uma escada de cordas. Então surge nos plateumintes o sistema nervoso centralizado com aspecto escalariforme, ou seja, forma de escada. E ele se encontra, não como no nosso caso, em posição dorsal, mas em posição ventral. Então, quando é que nós temos um organismo com simetria bilateral? Quando ele tem apenas dois lados semelhantes, dois lados simétricos, o lado direito e o lado esquerdo. A região anterior
concentra uma grande quantidade de neurônios, mais que na região posterior. Essa concentração gera cabeça. Região anterior com uma cabeça com gânglios nervosos, ou um cérebro, no caso nós, por exemplo, e a região posterior, né, onde você vai ter o alongamento do tecido nervoso, mas uma pequena concentração de gânglios, ou não havendo gânglios. No caso dos plateumintes, o gânglio que existe é o cefálico. Não há outros gânglios ao longo do corpo. Neurônios sim, mas não formando gânglios. E depois desse cordão nervoso partem os ramos que vão para o resto do corpo. Então, surge no plateumintes um lado esquerdo e um lado direito, uma região anterior e uma posterior, uma região ventral e uma região dorsal. A região anterior e a posterior são distintas, a região ventral e a região dorsal são distintas, só há duas metades do corpo sejam simétricas, dois lados simétricos que são o direito e o esquerdo. Essa é a simetria bilateral que nasce após o surgimento do sistema nervoso centralizado. Então, os plateumintes inauguram três coisas importantes logo de cara. Por haver uma centralização do sistema nervoso centralizado, surge uma cabeça, uma região anterior que vai agora coordenar o resto do corpo. Então eles têm simetria bilateral, cabeça, tá? E o sistema nervoso centralizado. Tá? Três coisas de uma vez só. O surgimento da centralização forma a cabeça e a simetria bilateral vem em decorrência disso. Portanto, apesar de ser um grupo pouco estudado, ele é um grupo extremamente interessante. Agora, quem faz parte do grupo dos plateumintes que vocês conheçam? Bom, vocês não necessariamente já viram plateumintes ao vivo, mas já ouviram falar deles. Um deles, o mais citado, são as planárias, é o representante mais simpático do grupo. Mas por que o mais simpático? Porque os outros dois representantes que nós conhecemos, esquistossoma e astênias, são endoparasitas, são parasitas que vivem dentro do nosso corpo. As planárias não são parasitas, vivem na natureza, no solo, nas águas, água doce, água salgada, ou seja, ambiente de rios e lagos, ambiente marinho. Tá? Elas vão sendo encontradas em ambientes úmidos, já que não são impermeabilizadas, no ambiente seco rapidamente desidratariam. Obrigatoriamente precisam de um ambiente úmido. No caso da planária, o ambiente úmido é a natureza que o envolve. No caso do esquistossoma e atênia, o ambiente úmido é o do interior do corpo que os habita. O esquistossoma vai provocar a esquistossomose, também conhecida como barriga d'água, que vai levar à retenção de água na cavidade abdominal. A tênia é um parasita que vive no intestino na sua forma adulta, mas também poderá ter a sua larva se desenvolvendo no corpo da pessoa, como, por exemplo, na musculatura, na pele ou até mesmo no cérebro. Algumas tênias existem, sendo que uma delas, a tênia do porco, pode oferecer-nos esse parasita abrigando o nosso cérebro, que é algo extremamente inconveniente pelas consequências e sequelas que pode deixar. Dos parasitas falaremos mais adiante. O que nos interessa agora é a anatomia do grupo. Esse grupo traz outra novidade. Eles desenvolvem um terceiro tecido embrionário chamado mesodermo. Mas o que seria mesodermo? Bom, vamos lá. Os dois primeiros grupos que nós estudamos, poríferos e serenterados, têm uma simetria radial e alguns poríferos até são assimétricos. E o formato em forma de domo, de chaminé. No caso das águas-vivas, a boca, a região oral, fica voltada para baixo. Nos pólipos, a região oral fica voltada para cima. E nos poríferos, sequer há uma região oral. Né? O que há é um ósculo na região superior, por onde saem as águas que circulam no corpo. No caso desses animais, eles têm o seu desenvolvimento equivalente ao nosso. Após uma fecundação, forma-se o zigoto, que se multiplica formando um punhado de células que lembra o aspecto de uma amora. Essas células agregadas da amora, ou fase embrionária chamada mórula, se afastam formando uma estrutura que lembra muito uma bola de basquete. Né? Por que especificamente uma bola de basquete? Porque a bola de basquete é esférica e é formada por várias bolinhas externas. Imagine que essas bolinhas externas fossem as células e essa bola oca por dentro, tá? Agora seria representante dessa fase embrionária chamada blasto. Agora imagine que você pegue essa bola de basquete e empurre uma extremidade em direção à outra, fazendo com que ela murche. Se você fizer isso, aquela bola esférica vai formar uma estrutura côncava, tá certo? Vai apresentar uma concavidade. Imagine então que essa bola você vai empurrando e vai aproximando uma das paredes da outra. Quando você faz isso, tá, surge agora uma estrutura que lembra a água-viva. Se você colocar tentáculos aqui, temos uma água-viva. Tentáculos em cima, você tem um pólipo.
Essa bola que invaginou, imagine essa fase embrionária chamada blástula, quando ela invagina, ela forma uma nova fase que agora apresenta uma concavidade. No caso dos poríferos, essa estrutura, através da sua concavidade, se fixa no solo e depois surge o ósculo na parte superior. No caso das águas-vivas e dos pólipos, essa concavidade é que vai originar o tubo digestivo. Aqui seria a boca e a parte interna o tubo digestivo. Mas se você reparar, quando essa outra extremidade invaginou e se juntou com a parte de cima, vamos supor a parte de baixo se juntou com a de cima, formaram-se duas camadas de superfície da bola, uma camada externa e uma camada interna. Isso acontece no embrião, inclusive, de vocês. Essa estrutura em forma de bola invagina, formando essa que origina o tubo digestivo, o gastro, né? Suco gástrico, gastro, tubo digestivo, digestão. Essa fase se chama gástrula. E a gástrula apresenta uma camada de células externas e uma camada de células interna. Certo? Essa camada de células nós chamaremos de ectoderme, ecto, fora, externo, derme, pele, pele de fora. E a camada interna nós chamaremos de endoderme, pele de dentro, endo, dentro, derme, pele. Esses organismos que se limitam a ter duas camadas celulares embrionárias, uma externa e uma interna, nós chamaremos de diblásticos. Essas camadas celulares nós chamamos de tecidos embrionários, porque eles existem no embrião. Aos poucos eles vão se diferenciando. No caso dos poríferos, aqui por dentro é que vai se desenvolver o coanócito, né? Os coanócitos se desenvolverão aqui na camada interna, ou seja, na endoderme. Já nos poríferos, pensando neles, na parte externa, os tecidos o tecido, ou melhor, as células, eles não têm tecido definido, de revestimento, os pinacócitos. Então, quando nós falarmos em endoderme e ectoderme, eles são embrionários. No adulto, eles já começam a formar tecidos novos, tá certo? No caso dos plateumintes, além de desenvolver uma pele externa e uma interna na fase embrionária, uma ectoderme e uma endoderme, eles desenvolveram um terceiro tecido chamado mesoderme. Portanto, esse grupo, apesar de ser formado por vermes simples, ele desenvolveu inúmeras características interessantes. Ele é um revolucionário evolutivo, por assim dizer. Ele desenvolveu um sistema nervoso centralizado, de onde surgiu a cabeça e a simetria bilateral. Ele desenvolve um terceiro tecido embrionário que vai tornar o seu organismo cada vez mais complexo. Porém, esse terceiro tecido preenche internamente o corpo dele totalmente. Então nós teremos a ectoderme formando a superfície externa, nós teremos a endoderme formando o revestimento do tubo digestivo, e entre a endoderme interna e a ectoderme externa vai surgir um tecido, né, ligando os dois, né, preenchendo totalmente os espaços. O tubo digestivo ainda continua incompleto, ele ainda é primitivo. Porém, como não há um sistema circulatório ainda presente, ele ainda não surgiu nos animais, o tubo digestivo ele soluciona o efeito, a função de distribuir alimento para o corpo, tornando-se ramificado. Então, numa planária, o seu tubo digestivo não é apenas longo, ele é ramificado. Ele ramifica pelo corpo todo, né, aumentando a eficiência na distribuição de alimento para todos os tecidos internos. Portanto, é um organismo que já deu grandes avanços evolutivos, mas ele continua sem sistema circulatório e com o tubo digestivo incompleto. Há apenas uma abertura oral, né, por onde o alimento entra e, se houver fezes, serão eliminadas. Né? Porém, esse tubo digestivo é ramificado. Agora, o tubo digestivo não é obrigatório no grupo. Por exemplo, as tênias não possuem tubo digestivo e nem precisam. Elas vivem dentro do intestino, né, das pessoas, dos seus hospedeiros, e absorvem aquilo que o hospedeiro digeriu. E sua larva, desenvolvendo-se na musculatura, na pele, no cérebro, em qualquer parte do corpo, ela absorve os nutrientes que foram oferecidos às células. Portanto, esses organismos dispensam a presença de um tubo digestivo, já que eles vivem com o alimento no seu entorno. Então, mesmo que houvesse, não seria tão necessário, já que o alimento já está digerido e pronto para que eles absorvam. Tá? O esquistossoma, diferente da tênia, ele não vive no tubo digestivo, ele não vive inserido no meio dos tecidos. Ele se desenvolve no sistema circulatório, ele fica dentro dos vasos sanguíneos. Mas, como eu já disse, os parasitas falaremos depois. O que nos interessa, como representante clássico do grupo, são as planárias.
E ela tem mais uma novidade. É o primeiro grupo que vai apresentar um grupo de células com função excretora. No caso dos plateumintes, da planária, ela possuirá, ao longo da sua superfície corporal, pequenos canalículos, tá, que se expõem por poros para fora do corpo. Dentro desses canalículos, nós teremos células ciliadas, ou flageladas. São célulazinhas com alguns flagelos oscilantes que têm a função de promover a circulação dos líquidos por dentro desses canalículos. Não é um sistema circulatório. Tá? A função é jogar para fora do corpo as excretas. Logo, é um conjunto de células com função excretora. Essas célulazinhas oscilam os seus flagelos, ou cílios, como alguns preferem dizer, empurrando esses líquidos pelos canalículos até que sejam encontrados os poros e as excretas saiam. Como essas estruturas vibratórias, quando vibram, assumem um aspecto de uma chama, o nome dessas células excretoras é célula chama, ou célula flama. Então, no plateuminte, ao longo da superfície do corpo, na parte interna da superfície, nós encontraremos células flama ou células chama, outros chamam também de protonefrídeo, outros ainda de solenócitos, mas não importa. A função é eliminar do corpo essas excretas. Como o organismo vive no ambiente aquático ou úmido, essas excretas são, em geral, a amônia. Então é mais um organismo que excreta amônia, como ocorre com a grande maioria dos organismos aquáticos ou de solo úmido. Então, quem excreta amônia, nós chamamos de amoniotélicos. Então, as planárias são excretoras de amônia. Esquistossoma e a tênia também. Daí você diz, mas esquistossoma e a tênia vivem no nosso corpo, eles excretam amônia. A amônia não é tóxica? Sim, ela é tóxica. E aí não nos intoxicamos? É muito pouco o que eles produzem, eles são pequenininhos, os esquistossomas. E a tênia, apesar de ser gigante, ela está no intestino. Se ela produzir a amônia, vai sair junto com as fezes. O esquistossoma, se estiver no sangue, ele já fica próximo ao fígado. A amônia, passando pelo fígado, será convertida em ureia e o teu organismo vai eliminar. Mas, de novo, esses vermes, o esquistossoma, nos vasos sanguíneos, são pequenininhos. Então não seria esse um problema para o seu hospedeiro. O problema será outro. Nós veremos novamente, como eu já disse, quando formos ver as parasitoses. Então, esse grupo, os plateumintes, ele é extremamente interessante, extremamente original, mas infelizmente muito pouco comentado. Para fechar, esse grupo inaugura a simetria bilateral com a formação de uma região centralizadora de neurônios chamada cabeça, região anterior. Esses neurônios vão formar um gânglio, do qual partirá um cordão nervoso, equivalente, análogo ao cérebro e medula. Só que no nosso caso, a medula está na posição dorsal, enquanto o cordão nervoso deles está na posição ventral. O tubo digestivo é incompleto, porém ramificado nas planárias, o que facilita a distribuição de nutrientes pelo corpo, uma vez que não há sistema circulatório. Elas excretam amônia a partir de células vibráteis que ficam próximas à superfície, chamadas células flama. Por último, quanto às trocas gasosas, são organismos simples e de corpo achatado, achatados. Então o oxigênio atravessa o corpo deles sem dificuldade, uma vez que não há impermeabilização. A superfície do corpo é úmida, que facilita as trocas gasosas. Entra oxigênio, sai gás carbônico por simples difusão direta com o meio, ou seja, não há uma estrutura respiratória específica. Portanto, é um grupo já com novidades, mas ainda mantém, obviamente, aspectos primitivos. Por ter 3 tecidos embrionários, além da ectoderme e da endoderme, surge um tecido no meio, chamado mesoderme. Eles são considerados triblásticos. Poríferos e serenterados têm apenas 2 tecidos, diblásticos. No caso dos plateumintes, haverá um terceiro tecido, que serão chamados triblásticos. Uma observação a respeito dos plateumintes é quanto à sua reprodução. Fala-se muito que as planárias são capazes de regeneração, reproduzindo-se assexuadamente. Como seria isso? Se você pegar uma planária e cortá-la, a parte anterior e a parte posterior poderão regenerar. A parte anterior, que ficou com a cabeça,
regeneraria a parte posterior, e a parte posterior, que ficou sem a cabeça, regeneraria a parte anterior. Bom, nem sempre isso é possível. Fala-se também que se você partir uma planária, na região da sua cabeça em duas, ela ficaria com duas cabeças. Olha, isso pode até acontecer, mas não é muito comum. O mais provável é que se você fizer isso, é que a planária morra. Eu já tive várias planárias, inclusive uma planária marinha muito bonita, né, que eu, por acaso veio, né, quando eu peguei algas para colocar no meu aquário marinho, veio uma alga, quer dizer, no meio das algas, veio uma planária maravilhosa, ela era roxa e cor de laranja, linda. Passeava pelo aquário, até que um dia ela entrou num processo de autodissolução e desapareceu. Ela se autodigeriu, por assim dizer. Na minha casa, no quintal, às vezes elas aparecem andando em cima das pedras de noite, numa noite úmida, elas se apresentam, parecem muitas vezes com folhas em decomposição, né? São achatadas, o Plateumintes, corpos chatos. Muitas vezes elas parecem com folhas em decomposição, mas brilhando eu já as reconheço e as pego. Já várias vezes tentei criá-las, né, em vidros, em terrários, e elas não passam de alguns poucos dias. Então cortá-las e esperar que surjam duas é muito pouco provável que dê certo. Principalmente se a região cortada apresentar algum tipo de infecção, aí elas poderiam ser infectadas por bactérias, por exemplo, que fariam a sua destruição. Mas em geral, essa destruição é uma autodestruição, é um processo natural delas. E o primeiro relato a esse respeito, pelo menos o primeiro relato que eu conheço, foi feito no século XIX ainda por Darwin. O Darwin da evolução não é apenas o pai da evolução, ele era um zoólogo, um grande zoólogo, tá certo? E ele fez vários relatos. Dentre eles, ele foi o primeiro sujeito que supôs a existência de hormônios em vegetais, que depois, no século XX, se comprovou. Tá? Portanto, as planárias podem se reproduzir assexuadamente dessa forma por regeneração, mas não é tão comum assim. A reprodução delas, de verdade, é por processos sexuados. Planárias são hermafroditas, ou seja, possuem os dois sexos, nós dizemos monóicas. Elas possuem um monóico, casa, um organismo que possui os dois sexos. As duas planárias, elas vêm, se aproximam em geral cabeça por cabeça, aí elas vão se aproximando, pareando até que encontrem seus poros genitais e elas se fecundem. Ocorre uma dupla fecundação. Uma fecunda a outra e a outra fecunda a uma. Portanto, as duas sairão grávidas e porão ovos. Dos ovos sairão planariazinhas já prontas, ou seja, o seu desenvolvimento é direto. Em selenterados e poríferos formam-se larvas. Portanto, a gente fala em desenvolvimento indireto. Pode haver regeneração também em esponjas do mar, em selenterados, tá? Não como uma forma de reprodução espontânea, mas geralmente com acasos, né? Como regeneração. Né? Agora, há brotamentos que são naturais em selenterados e em poríferos. Agora, a regeneração, né, ela corre o risco de não dar certo. Então, poríferos e selenterados são sexuados, né, produzem gametas, fecundam, formam-se embriões, mas poríferos e selenterados também poderão ter reprodução assexuada por brotamento. No caso dos plateumintes, né, você terá reprodução sexuada, machos e fêmeas, num único organismo, no caso da planária, monóica, né, podendo haver regeneração. Se você pegar os outros plateumintes, como o caso das tênias, elas terão reprodução sexuada também, os esquistossomas também terão reprodução sexuada. A diferença é que nas tênias há hermafroditismo, né, e elas terão um processo de pareamento e fecundação dupla. Né? E no caso dos esquistossomas, eu terei sim machos e fêmeas separados. No caso, eles serão dioicos, duas casas, uma casa macho e uma casa fêmea. Tá? Ou seja, quando eu falar dioicos, significa que eu tenho dois sexos, um sexo macho e um sexo fêmea. Cuidado, não significa um organismo com dois sexos. Dioico não quer dizer dois sexos, quer dizer duas casas, macho e fêmea. Portanto, sexos separados. Então, no caso dos esquistossomas, que são plateumintes, né, eles terão não só macho e fêmea, como eles apresentarão dimorfismo sexual. E o que significaria dimorfismo sexual? São duas formas sexuais. Não só tem o macho e fêmea, como o macho é nitidamente reconhecido como macho e a fêmea é nitidamente reconhecida como fêmea.
eles possuem diferenças sexuais nitidamente reconhecidas. Tá? Quando não é possível reconhecer, nós falamos que não há dimorfismo sexual. Quando você reconhece o macho e a fêmea visualmente, fala-se em dimorfismo sexual. Então, além de terem dois sexos, eles são distintos. Eles vão parear e vão reproduzir dentro do homem nos vasos sanguíneos. Mas, novamente, os parasitas falaremos mais para frente. Tá? Portanto, os plateumintes, eles possuem reproduções múltiplas, diversificadas. Tá? Então não será esse um tema que vai realmente nos importar muito, tá certo? Muito avanço evolutivo, muita novidade interessante para um grupo simples.